Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados. E mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados. E mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos para louvar e adorar o nosso Deus nesse domingo 26 de abril de 2020. Hoje pela manhã tivemos um culto muito abençoado e agora à noite esperamos que Deus nos conduza em cada passo. Que a palavra do Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que você e a sua família sejam abençoados, que você e a sua família se sintam igreja e que juntos fortaleçamos a nossa fé e que juntos continuemos marchando, pregando, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Adore conosco. Chame a sua família, chame seus amigos, aí diante do seu tablet ou do seu celular ou da TV. Seja muito bem-vindo a esse momento de adoração ao Senhor. E para iniciar esse culto, nós convidamos você para um momento de oração silenciosa, enquanto a gente ouve uma música instrumental pelo professor Josias. Deixe Deus falar ao seu coração, deixe Deus conduzir os seus pensamentos enquanto ouvimos essa música instrumental.
Convido você para lermos juntos a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia com você aí, abra ou acesse para Colossenses 3, 12, 13 e 16. Leiamos então o texto da palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E é isso que nós queremos fazer. Queremos louvar a Deus com gratidão. Apesar de tudo que temos passado, apesar de todo o isolamento, apesar das tremendas dificuldades que alguns têm experimentado, Deus é bom. E nós queremos louvá-lo e bendizê-lo, porque Ele é bom e continuará sempre sendo bom. Então louve ao Senhor conosco, junte a sua família e cante com o nosso ministério de louvor, coração igual ao teu. Nós possamos pedir essa noite um coração quebrantado, contrito, que possa agradar ao nosso Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nem tudo encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Se for possível, no ambiente que você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você estiver junto com a sua família, dê as mãos. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus em oração. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos acompanhar nessa oração a irmã Silvia Portela. Deus maravilhoso, nós nesse momento queremos te louvar pela tua grandeza sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens sido sempre, ó Deus, presente no nosso dia a dia, Deus, fazendo, Deus, em nós, nos dando sempre o melhor, Deus, e nos ensinando, Deus, a viver sobre esta terra, debaixo dos teus cuidados. Nós te louvamos, ó Deus, pelo amor imenso que tu tens teus filhos, ó Deus. E nós temos um coração agradecido, ó Deus, porque tudo aquilo, ó Deus, que tu prometes, tu cumpre. Tu és um Deus fiel, um Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E é o Deus que cremos, hoje e eternamente, por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que tu fazes, mesmo sem nós merecermos. Por isso nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar você que a nossa igreja, mesmo nesse tempo de isolamento, nós nos mantemos firmes na fé e estamos ajudando os irmãos uns aos outros, fortalecendo uns aos outros e mantendo viva a esperança em Cristo Jesus. Para isso, nós nos organizamos em programações durante toda a semana. Diariamente, nós temos um momento de devocional em família e para isso oferecemos a cada família um devocional escrito e enviamos um vídeo diário para cada família sobre o devocional do dia, para que cada família tenha esse momento de oração ao Senhor. E você que é membro e congregado da igreja, nós pedimos que você entre em contato com o líder do seu pequeno grupo, porque os pequenos grupos continuam fazendo o seu trabalho, se reunindo e fortalecendo a fé uns dos outros e ajudando uns aos outros. Fale com o líder do seu pequeno grupo. Você que também pertence a alguma organização, ministério da igreja, todos esses nossos ministérios e organizações estão na ativa, sempre tendo reuniões online. Fale com o líder, não fique de fora, participe. E como igreja, como corpo, nós temos nosso culto de oração cada quarta-feira às 19 horas, utilizamos a plataforma do Cisco e Ibex, e 9 horas da manhã, no domingo, temos a Escola Bíblica Dominical, também através do Cisco e Ibex, e no domingo de manhã, 10 horas e 19 horas, nesse horário que estamos aqui, nós nos reunimos então para adorar a Deus em culto público. Você é convidado a estar conosco, você é convidado a convidar amigos seus, parentes seus, para esse momento nosso de adoração ao nosso Deus. Também lembramos que a partir de amanhã, segunda-feira, o nosso templo ficará aberto de 8 a meio-dia. Nós teremos atividades restritas, atividades internas, mas se houver qualquer necessidade sua de nos procurar, então nosso templo estará aberto de 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, durante esse período, a partir de amanhã. Contamos também com a sua fidelidade na entrega dos dízimos e ofertas ao Senhor. Nós continuamos mantendo a obra de Deus, sustentando os nossos missionários no campo, eles continuam fazendo a obra do Senhor. Então aí na tela tem as contas da igreja para você fazer transferência ou depósito de dízimos e ofertas. Também na tela você tem o WhatsApp da igreja para que você encaminhe os comprovantes de depósito e transferência, identificando devidamente a que se destina, se oferta, se dízimo, a finalidade daquela sua contribuição. Nós louvamos a Deus pelos irmãos que têm se mantido fiéis para que a igreja do Senhor continue pregando e anunciando a salvação em Cristo Jesus. Só para você conhecer um pouquinho daquilo que temos feito nesse tempo de isolamento, vamos ao nosso Informa PIB. E aí você tem uma noção exata de como nós estamos agindo nesse período de isolamento social. Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. De segunda a sexta-feira, estamos nos reunindo às 10, 16,
20 e 22 horas para orar por nós e por nosso país. Nossos pastores, Gilvan, Jair, Augusto e Yuri, estão responsáveis pelas salas de oração e convidam você a orar conosco. Basta entrar no aplicativo Cisco Webex através dos links disponibilizados no WhatsApp. Temos tido momentos preciosos de comunhão através da oração e esperamos por você. Além disso, louvamos a Deus pelos irmãos que têm se colocado nas mãos do Senhor para cuidar dos mais necessitados nesse momento de pandemia. Nesse período, recebemos de ofertas para ajudar outros irmãos R$ 2.045. Deste valor, usamos em compras de cestas e medicação R$ 1.825,90. Também temos recebido cestas diretamente de irmãos e levado também diretamente a outros que precisam. Louvamos a Deus a vida do irmão Manuel Gomes, que tem feito esse trabalho de delivery, recolhendo e levando cestas. Nesse trabalho, recebemos e entregamos 22 cestas básicas a 22 famílias. Deus seja louvado! Se você tem conhecimento de alguém que precisa de ajuda, por favor, entre em contato conosco. E o curso de capacitação ministerial iniciará as aulas de Panorama do Antigo Testamento, cuja matéria tem como professor o pastor Jair. As aulas ocorrerão às terças e quintas às 19 horas, online, e o investimento é de apenas R$ 40. Caso você deseje se matricular, entre em contato com o pastor Jair e faça parte. Nossos missionários em Alagoinha do Piauí, como forma de continuar o relacionamento discipulador e cuidar daqueles que precisam, têm produzido máscaras para entregar aos irmãos e evitar assim o contágio do Covid-19. Louvado seja Deus pelas estratégias dos irmãos a fim de alcançar pessoas para Jesus. Essas foram as informações, meus irmãos. Para mais, leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar ao Senhor, louvá-lo, permanecer em adoração ao nosso Deus, cantando o segredo do viver. Em Jesus
Vamos buscar o Senhor em oração novamente? Vamos orar pela nossa igreja, pela nossa unidade, para que, apesar da separação, a gente não se distancie nenhum dos outros, nenhum do Senhor. Que a nossa comunhão possa ser a firmeza da nossa fé. Vamos orar por nós, vamos orar pelo Brasil que precisa tanto. Nesta oração nós vamos acompanhar o professor Micaías. Curva a sua fronte, ore ao Senhor. Oremos. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado porque nós temos sentido Teu cuidado nesses momentos, Pai, de isolamento. Obrigado porque podemos estar nos aproximando um pouco mais de Ti, parar um pouco para a gente pensar, para a gente ver o que realmente é importante nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor não permita que venha faltar nada, que nós, enquanto igreja, possamos estar ajudando aquele irmão que de repente precisa, que o Senhor possa incomodar os nossos corações para procurarmos saber como estão os nossos irmãos e que realmente possamos usar esse momento para mostrar o Teu amor para os outros, para falar do Teu amor também para os outros, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá estratégias, obrigado porque mesmo em nossas casas, mas nós ainda podemos nos reunir por meio das mídias sociais, dos vídeos, também das ligações. E isso também tem sido muito bom, fazer uma outra forma de reunião também, e que é uma estratégia nova que tem sido criada e usada nesse momento, e que sabemos que vai ser usado posteriormente também, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um daqui da igreja, que nós possamos realmente ter, depois possamos nós falar desse momento, possamos dizer que crescemos mais, aprendemos mais sobre Ti, que nós buscamos mais a Ti, que nós nos aproximamos mais dos nossos familiares. Então que o Senhor possa fazer desse momento ruim um momento bom para a gente, Pai, que a gente possa aproveitar e que o Senhor esteja cuidando de nós sempre. Abençoe cada um que está aqui ouvindo, que está com a gente nesse momento. Que o Senhor venha abençoar sua família, que as relações familiares sejam em harmonia, que não venha faltar o pão na casa de ninguém e que o Senhor nos preserve também, nos livre desse vírus. E caso algum de nós já tenha tido esse contato, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa proteger e que nós possamos sair desse momento de quarentena juntos e que o Senhor seja glorificado em todos os momentos, Pai. Livra-nos do mal em nome de Jesus. Amém. Enquanto preparamos o nosso coração para ouvir a mensagem desta noite, o octeto da nossa igreja cantará Isso é o Amor. Prepare o seu coração, ouça essa música, deixe Deus conduzir seus pensamentos, deixe o Senhor conduzir o seu coração. Isso é o amor. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou.
carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontrar. O vento sopra e leva de volta e me devolve pra quem sou, escondido em suas feridas. não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra Ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, isso é amor. Desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Desde o início de janeiro desse ano, temos caminhado refletindo sobre a mutualidade cristã. Temos buscado no Novo Testamento a mensagem de Deus, a orientação do Senhor sobre o cuidado uns dos outros, sobre o relacionamento uns com os outros, a mutualidade. Durante todo esse período, nós já refletimos sobre amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, não odeiem uns aos outros, servi-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros, recebei-vos uns aos outros, não mintais uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, não nos julguemos uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, aceitem-se uns aos outros. E no domingo passado, refletimos sobre cuidemos uns dos outros. O que significa ter cuidado uns dos outros? O que envolve esta ideia de cuidado? Domingo passado pensamos sobre isso e vimos que a palavra de Deus nos orienta que o cuidar dos outros envolve o interesse pelo estado espiritual daqueles que queremos cuidar. A palavra de Deus diz no texto que lemos para a reflexão desta mensagem: então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês nosso irmão Timóteo. Era Paulo preocupado com a situação espiritual dos crentes de Tessalônica, uma igreja nova, recém-fundada. Ele queria notícia, ele queria saber como eles estavam. E quando nós nos preocupamos com o estado espiritual dos nossos irmãos, isso inclui também a nossa afeição, o nosso carinho. Paulo diz assim: não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês.
Ele abriu o coração, ele estava com saudade daqueles irmãos, estava querendo saber como eles estavam. Nós precisamos entender que a principal mensagem da Bíblia para nós é que nós somos irmãos, independentemente de classe social, de conhecimento, de cultura, de raça, nós somos irmãos. E esta foi a palavra de Jesus em Mateus 23, verso 8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Cuidar dos outros envolve essa preocupação com a situação espiritual do outro, mas também envolve estimular o outro a se manter firme na fé. Esta é uma função da Igreja de Cristo Jesus. No texto que lemos domingo passado, Paulo diz assim, nós o enviamos, fala de ter enviado Timóteo a Tessalônica para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Aquela igreja sofria muita perseguição. Seus líderes foram presos. E Paulo, preocupado com o estado espiritual dos crentes, diz, olha, eu estou mandando Timóteo, ele está indo aí para que ele anime vocês, para que ele faça com que vocês sejam fortalecidos na fé. Cuidar do outro envolve prepará-los também para lidar com as tempestades, as perseguições da vida. Paulo disse, pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos de que íamos ser perseguidos, como vocês sabem, e isso aconteceu mesmo. E ele diz, é que eu tinha medo de que o diabo o tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. Paulo diz, olha, eu avisei a vocês, a perseguição viria. Quando vocês abraçassem a fé em Cristo, vocês seriam perseguidos. E o meu temor é que o trabalho da gente tivesse sido em vão em vocês, que o diabo tivesse arrebatado vocês de volta. Mas Paulo estava alegre porque aqueles crentes permaneciam firmes na fé. Cuidar dos outros envolve sentir alegria pelas suas vitórias. E é isso que Paulo diz. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé de vocês e do amor que vocês têm uns pelos outros. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimento, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam firmes por estarem unidos com o Senhor. A vitória daqueles irmãos, a firmeza deles, trazia alegria ao apóstolo. Cuidar dos outros envolve a gente sentir alegria, louvar a Deus, agradecer a Deus, porque o meu irmão permanece firme e tem sido abençoado por Deus. Cuidar dos outros envolve também orar. E Paulo diz naquela carta, dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los. Orar com frequência. Paulo diz dia e noite. Orar fervorosamente. Paulo diz, nós oramos de todo o coração. Orar com gratidão. E ele diz assim, e assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Orar para que a relação seja bênção para o outro. Ele diz pessoalmente para poder completar o que ainda falta em vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimento, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nos sentimos com mais alegria por sabermos que vocês continuam firmes na fé. Orar para que o outro cresça na fé, no conhecimento de Deus. E Paulo diz assim, que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Orar para que o outro tenha vida de santidade, se distancie do pecado. E Paulo diz, e vocês serão completamente dedicados a Ele, estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai. Cuidado. Nesse tempo de isolamento,
em que muita gente perde o emprego, outros têm salários reduzidos, em que muitos têm pavor do vírus, medo da morte, em que o pânico se instalou, a gente precisa cuidar uns dos outros. O nosso cuidado pode fracassar, a nossa relação pode ser prejudicada, porque no meio desse estresse todo, a gente pode muitas vezes começar a se queixar. Não só queixar-se de Deus, mas queixar-se dos outros. E era sobre isso que eu queria pensar com você na noite de hoje. Abra a sua Bíblia comigo para Tiago 5, versículos 7 a 11. Acesse aí a sua Bíblia. Tiago 5, de 7 a 11. E a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E aí Paulo vai ao ponto que nós queremos pensar hoje à noite. Verso 9: não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmão, tomai como exemplo de sofrimento a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Eu fiz a leitura do bloco do texto, para não ler só o versículo 9, para que você possa compreender o contexto em que Paulo vai recomendar que não devemos nos queixar uns dos outros. No bloco inteiro, você pode perceber que a mensagem central em todos esses versículos é a paciência. É a palavra-chave no texto. E a palavra paciência, no grego aqui, tem o sentido de espírito paciencioso, aquele que não perde o ânimo. Significa perseverar pacientemente e bravamente durante o sofrimento e o infortúnio. Suportar as ofensas e injúrias. Literalmente, paciência vem da combinação de duas palavras gregas. Makros, que significa longe, e thumos, que significa raiva, fúria. Literalmente, paciência seria manter a raiva, a fúria longe de você. A expressão, portanto, quando Paulo diz sede pacientes, perceba que no texto diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes. E esse portanto indica que o contexto da recomendação de Tiago são os versículos anteriores a esse texto. Qual é, então, o contexto anterior? Qual é a mensagem dos versículos anteriores? Se você tiver com uma Bíblia aberta, você pode consultar isso. Havia na igreja um grupo de homens de negócios que vivia em função de ganhar, lucrar de qualquer jeito. Eles eram tão ávidos em lucrar, em fazer aplicações financeiras, que eles tinham uma presunção tremenda a ponto de dispensar Deus desses seus planejamentos. Achavam-se todos poderosos. Você pode ver isso em Tiago 4, de 13 a 17. Seus lucros e riquezas eram adquiridas muitas vezes de forma fraudulenta e por conta da exploração dos mais pobres. De tal forma que muitos dos seus trabalhadores recebiam seus salários de maneira humilhante. Havia um sofrimento terrível de muitos nas mãos daqueles que tinham mais dinheiro. Trabalhadores que eram explorados. E você pode perceber isso em Tiago 5, de 1 a 6.
Esta situação causava um tremendo mal-estar dentro da igreja. Alguns crentes começavam a duvidar do valor da fé, da proteção de Deus, da bênção de Deus. E outros viraram verdadeiros bajuladores desses homens que tinham dinheiro, a ponto de lhes conceder posição de destaque durante os cultos. Você pode ver isso em Tiago 2, de 1 a 4. Então aqui é o contexto da situação geral da igreja, quando Tiago vai dizer que os crentes deveriam ser pacientes e que os crentes não deveriam se queixar uns dos outros. Imagine que é um contexto tremendamente terrível, que qualquer um de nós ia achar que era correto reclamar, que era correto queixar, e Tiago diz não. Essa situação gerava dentro da igreja a falta de paciência na espera da resposta de Deus às orações de muitos. E gerava, por outro lado, em muitos outros, a amargura, a queixa uns dos outros. Quando Tiago apela que os crentes exerçam a paciência, ele lança mão de 3 exemplos para fazer esse apelo à paciência. O primeiro exemplo, veja o texto bíblico, é do lavrador, que ele diz que prepara a terra pacientemente para lançar a semente, esperar as primeiras chuvas, esperar brotar e depois esperar as últimas chuvas para colher. Versos 7 e 8. O mais desafiador aqui é que Tiago evoca para o exercício dessa paciência, citando como exemplo o lavrador, ele evoca a vinda do Senhor. Sede vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Literalmente, Tiago está dizendo assim, meus irmãos, aguentem. Está difícil, mas aguentem, porque a vinda do Senhor está próxima. Aguente até a vinda dele. O segundo exemplo que ele toma para nos desafiar a sermos pacientes é o sofrimento dos profetas. E ele fala isso no versículo 10. Olhe os profetas que pregaram em nome do Senhor. Como sofreram, foram perseguidos e mortos. Então ele está dizendo assim, olhem para eles e sejam pacientes. E o terceiro exemplo é o de Jó, conhecido de todos nós, mas que Tiago já tomava Jó como exemplo para citar e para desafiar os crentes a fazerem o mesmo. Ele diz, ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Versículo 11. Veja, são exemplos bíblicos citados por Tiago para dizer que devemos ser pacientes, que devemos suportar as aflições, que devemos suportar os sofrimentos. Mas em todos os momentos que Tiago faz isso, no texto bíblico aqui, pelo menos 2 vezes, nós lemos Tiago lembrando a vinda do Senhor. Ele cita exemplos de paciência que devem ser modelo para nós, mas ele vai lembrar algo muito mais importante, a vinda do Senhor. No versículo 8, ele vai dizer, a vinda do Senhor está próxima. E no versículo 9, ele vai dizer, eis que o juiz está às portas. Então, meus irmãos, pensem comigo, nós temos exemplos bíblicos para sermos pacientes e nós temos uma motivação muito maior para suportar sofrimentos pacientemente, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está próxima. Sejamos pacientes. Suportemos os sofrimentos, sejam eles quais forem, porque o Senhor está chegando. Ele está às portas. No desafio de exercermos a paciência, há sempre o risco de que a gente comece a murmurar, não aguente, a gente comece a se queixar, a reclamar da situação. Por conta desta possibilidade de reclamar,
de lamuriar, é que Tiago faz mais um apelo. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros. Verso 9. A palavra queixar-se, ela tem aqui o sentido de lamentar, lamuriar, derramar lágrimas ou chorar silenciosamente, ou chorar em voz alta e expressar o sofrimento. Tem até o sentido de expressar os sentimentos através de sons inarticulados, como gemer. Eu penso que o seu sofrimento, e talvez o meu, não chegue a tal ponto. Mas mesmo que chegue, Tiago vai dizer que nós não devemos nos queixar uns dos outros. A queixa, ela pode acontecer quando nós responsabilizamos o outro pelo sofrimento que passamos. Pegando o contexto de Tiago, diante do sofrimento, eu começo a lamentar a minha situação e muitas vezes atribuí-la a outro. Ele pode ajudar, mas não me ajuda. Se ele tivesse me ajudado, eu não estaria assim. Você já ouviu isso? Pessoas que passam por situações e ao invés de colocarem isso na mão de Deus, ao invés de exercerem a paciência, elas começam a atribuir a sua situação a falta de ajuda, de apoio, de compreensão de outro. Esta é a atitude do lamentar-se, do queixar-se, atribuindo a sua situação a outro. Muitas vezes não reconhecendo os próprios erros, as próprias decisões, muitas vezes não reconhecendo que a situação que passa pode ser resultado de escolhas mal feitas. É mais fácil sempre atribuir a outro do que olhar para nós mesmos. Nós não podemos esquecer que o sofrimento também é parte da existência humana. Estamos no mundo. E nesse mundo nós vamos passar por situações de dor, de sofrimento, como qualquer outra pessoa. Nem sempre a minha situação, a sua situação, nem sempre é responsabilidade de alguém ou consequência mesmo do pecado. Muitas vezes a situação que nós passamos, elas têm a ver com a deteriorização da vida, do homem, do mundo. Muitas vezes, como agora nessa pandemia, o sofrimento que nós passamos, com certeza não é por culpa sua, minha, de A, de B, de C, mas é por culpa do pecado humano, da sociedade humana. E a mão de Deus se estende. E como nós estamos no mundo, fazemos parte do mesmo globo, o sofrimento nos alcança também. A diferença é que o sofrimento nos alcança, mas nós mantemos uma esperança. A palavra de Tiago, ao repetir por 2 vezes que o Senhor está voltando, Ele está às portas, essa palavra para nós, ela é sempre uma esperança para suportar a dor e a aflição. Eu não sei se você leu a devocional de ontem, que nós mandamos para as famílias da igreja. O título da devocional de ontem foi É Melhor Sofrer. Nós destacamos o sofrimento naquela devocional como uma forma de identificar quem de fato está seguindo a Cristo Jesus. Você já pensou nisso? Quando Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,12, ele diz, e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus
padecerão perseguições. Então, muitas vezes, o sofrimento que nós passamos, a dor, a perseguição, ela é uma forma de identificação. Ela é uma maneira de identificar-nos com Cristo Jesus. Sofremos porque nós vivemos uma vida que não encaixa na sociedade. Sofremos porque nós temos decisões que a sociedade não aceita. Nós temos escolhas que as pessoas não entendem. Então, muito do sofrimento nosso precisa ser algo que agradeçamos a Deus, porque é uma forma de dizer que estamos no caminho certo. Então, meu irmão, atenda ao conselho de Tiago. Não se queixe do outro. Ele não é responsável pelo seu sofrimento, pela sua dor. Não se queixe. Mas também o queixar-se pode ocorrer por causa do sofrimento alheio e não do meu. E não do meu. Nós temos ajudado muitas pessoas que às vezes não são da nossa igreja. E eu louvo a Deus que a gente tem essa visão, que muitos irmãos têm se movido para ajudar outros que às vezes nem fazem parte da fé. E o que acontece é que, em dadas situações, a gente contemplando, vendo o sofrimento de algumas pessoas, não nosso, sofrimento alheio, nós também corremos o risco de olhar isso e começar a queixar-nos de outros. Muitas vezes não nos movemos para ajudar, para minimizar a dor e o sofrimento daquele que estamos vendo, mas é mais fácil. Por exemplo, dizer assim: como pode esse irmão estar passando essa situação se fulano, beltrano são da família, ou se fulano, beltrano é da igreja dele? E aí olhamos o sofrimento alheio, e por conta do sofrimento alheio, nós nos queixamos dos outros. A queixa, a reclamação, pode também ser contra toda a igreja. Quantas vezes você não já ouviu alguém dizendo assim: como pode uma igreja agir desse jeito? Será que essa igreja não está sabendo, não está vendo o sofrimento do irmão? Queixa, lamúria, murmuração. Quando nós olhamos a caminhada do povo de Israel pelo deserto, em muitos momentos há o registro de queixa, de murmuração contra Deus e contra os líderes que os conduziam. Muitas vezes. Se você olhar, por exemplo, Êxodo 14:11, lá está escrito assim: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que não fizeste isto tirando-nos do Egito? Reclamação contra Moisés, porque de repente eles estavam vendo os egípcios se aproximarem. Foram livres da escravidão, mas diante do perigo que se aproximava, veio a queixa, a reclamação, a murmuração. Se você olhar em Êxodo 17, verso 3, você vai encontrar dizendo assim: mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? A mesma coisa se você for para Números 11, 4 e 6, eu estou só citando alguns textos, você pode encontrar muito mais nesse contexto da peregrinação do povo. Mas em Números 11, de 4 a 6, diz: pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dera comer carne? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos.
triste realidade. Deus nos salva, nos liberta, Deus nos promete vida eterna, completa, significativa, Deus promete nos guiar até a Nova Jerusalém, mas na hora que falta algo, na hora que as nossas expectativas não são atendidas, na hora que os nossos desejos não se cumprem, aí nós nos viramos contra aquele que está na nossa frente, contra aquele que nos lidera e começamos a dizer, por que isso me acontece? Alguém já disse que as circunstâncias difíceis e irritantes podem trazer à tona o melhor que há dentro de um cristão, mas também podem revelar o pior que há dentro de um cristão. O deserto revelou o pior que havia dentro do povo chamado povo de Deus liberto do Egito. Tinham saído da escravidão, não tinham direito a nada, eram maltratados, tratados como animais, e quando alguém morria, era enterrado como animal. 400 anos. Mas agora se queixavam contra Moisés e contra toda a sua liderança, em todas as situações possíveis, nunca estavam satisfeitos, nunca eram agradecidos, só reclamavam. E nós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus, que fomos tirados do Egito chamado pecado, por morte de cruz, e então estamos nessa peregrinação até a Nova Jerusalém. E nós? Como é que temos reagido diante dos nossos desertos? Como é que temos reagido quando os nossos desejos não são satisfeitos? Como é que temos reagido quando os nossos projetos e planos não se cumprem? O nosso sofrimento tem trazido à tona o melhor de nós ou o pior de nós. A queixa, ela me faz tirar os olhos do Senhor. Ela me coloca a olhar a dor, o sofrimento, a situação. E eu sou tentado a olhar o outro, a encontrar no outro a saída ou a culpa. E eu tiro os olhos de quem nunca deveria tirar. Eu tiro os olhos do Senhor. Quando nos queixamos de outro irmão por uma situação que nós atravessamos, é porque de fato ainda não entendemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. O pior é que quando nós nos queixamos de outro irmão, nós terminamos causando divisão dentro da igreja. Divisão entre os irmãos. Quando a minha queixa, o meu gemido se volta contra o outro, é porque eu tenho colocado a minha esperança no homem, nas coisas, e não em Deus. E não em Deus. Eu aprendi isso muito cedo. Eu era um jovem pastor e me foi dado a função de diretor de evangelismo da Convenção Batista Piauiense. Nunca esqueci isso. Era muito jovem. E fizemos uma viagem a Bom Jesus do Piauí. E aquela viagem era para falar com um missionário já aposentado, porque um evangelista, não era um descrente, um evangelista da região tinha lesado aquele missionário, tinha tirado dele a casa dele. E a gente foi ali para ouvi-lo, para tentar mediar uma saída, uma situação. E sabe o que me tocou o coração? É porque enquanto a gente estava ali para tentar resolver, no sentido humano, de conversar, de trazer a saída, quem sabe até procurar a justiça para ajudar aquele velho missionário, aquele homem de Deus marcou a minha vida, porque ele se negava a queixar-se. Ele se negava sequer a abrir a possibilidade de tratar daquele assunto. A decisão daquele servo de Deus era
esta situação é do Senhor, a minha vida é dele, a casa que eu perdi foi ele que me deu. Quem vai cuidar disso é o meu Deus. Aquilo me marcou profundamente. Sabe, mesmo que nós tenhamos motivo ou motivos para nos queixar de alguém, deveríamos agir como Paulo recomendou aos crentes de Colossos. Olha aí na sua Bíblia, em Colossenses 3,13. Paulo diz assim: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa, se alguém tem reclamação contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também a Ele. Quando eu começo a viver nesse nível, quando eu começo a viver nessa perspectiva, então eu começo a entender que a minha vida, que tudo que eu tenho, que tudo que eu vier a ter, que tudo que eu vier a perder, está na mão do Senhor. Eu não terei que me queixar de ninguém, nem contra ninguém. Quer se queixar? Você tem razão na situação. Perdoe como Cristo lhe perdoou. Aí você diz: pastor do céu, não vou conseguir isso. E eu vou lhe confessar aqui, do outro lado dessa tela, eu também não. Ninguém consegue sem Deus na vida. Não há força humana que faça isso. A única força que pode fazer isso é a divina. É aquela que Deus gera dentro de nós e nos faz agir acima das possibilidades do homem, acima das possibilidades humanas. Pense comigo. Quem nos sustenta? Quem pode mudar o quadro da nossa situação? Quem pode mudar a situação em que nos encontramos? Quem? Só o Senhor. Então nós precisamos aprender a levar as nossas queixas ao Senhor. Não como reclamação, mas como entrega. Nós precisamos aprender a lamentar diante do Senhor, a fazer dele o juiz das nossas causas e jamais atribuir culpa a quem quer que seja. Foi assim que agiu o salmista. Veja a sua Bíblia no Salmo 142, 1 e 2, e o salmista diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo perante Ele a minha queixa. Diante dele exponho a minha tribulação. O nosso coral canta essa música. Canta este salmo. Eu aprendo a levar a minha queixa ao meu Deus. Eu aprendo a clamar com o Senhor, com a minha voz, a suplicar ao Senhor com a minha voz, a derramar perante Ele a minha queixa, a expor a Ele a minha tribulação. É o Senhor que tem que ouvir o nosso gemido. Não como reclamação, repito, mas como pedido de socorro, como entrega. Como diz o salmista no Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Davi aprendeu a lançar ao Senhor as suas dores e aflições. Em 2 Samuel, capítulo 22, verso 7, ele diz:
na minha angústia invoquei ao Senhor. Sim, a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Davi diz, olha, o meu lamento, a minha queixa foi para o Senhor. E lá do seu templo, da sua casa, da sua habitação, ele ouviu o meu clamor. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que me assiste nesse momento, que talvez passe por dificuldades tão grandes que só Deus o sabe. A minha vida e a sua vida pertencem ao Senhor. Estão nas mãos do Senhor. Nossas queixas devem ser levadas a Ele em oração e em confiança. Jamais, jamais, jamais devem ser lançadas contra o outro. Eu creio que você conheça o hino 155 do cantor cristão, cujo título é Em Jesus, Amigo Temos. Este hino foi escrito por Joseph Scriven, que nasceu na Irlanda. Era um homem que possuía fortuna e educação. Mas na noite anterior ao seu casamento, sua noiva afogou-se. Na sua tristeza profunda e na sua melancolia que o perseguia durante toda a vida, ele reconheceu que somente seu amigo querido Jesus poderia lhe dar o consolo e ouvir as suas queixas. Mas o sofrimento dele não terminou aí. Noivo pela segunda vez no Canadá, sua noiva adoeceu gravemente e também faleceu. Ele sofreu perdas financeiras e adoeceu profundamente. A sua mãe adoeceu. E um dia ele escreveu uma carta à sua mãe. E naquela carta, ele incluiu a letra deste hino. Na verdade, o hino foi publicado anonimamente. Foi um vizinho dele que foi ajudá-lo durante a sua enfermidade, que viu a poesia escrita, rabiscada, num papel ao lado da sua cama. Scriven publicou uma pequena edição dos seus poemas em 1869. E lá está este hino, um dos mais conhecidos do cristianismo. E o hino diz assim: em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentações, mas conforto recebemos indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois Ele é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se esse mundo nos despreza, Cristo nos dá consolação. E em seus braços nos acolhe e nos ouve a petição. Queixa? Não. Entrega a Cristo Jesus. Há um outro hino no cantor cristão que eu creio que você também conheça, 454. Vitórias nas lutas é o título. E é muito semelhante ao 155. Só que este foi escrito pelo pastor Manuel Avelino de Souza. Pastor Manuel Avelino foi pastor da primeira igreja batista de Niterói, no Rio de Janeiro, na época da construção do templo da igreja. Era uma época de muita perseguição em todo o Brasil. E numa noite, quando
o templo estava quase concluído, houve uma grande tempestade com ventos muito fortes na cidade de Niterói e o templo foi abaixo. Para piorar, os marginais, depois da tempestade, entraram no resto do templo caído e queimaram tudo de móvel que tinha lá dentro. Diante daquela situação, como todo crente deve fazer, o pastor Manuel Avelino de Souza entregou-se à oração, à leitura da Bíblia, buscando conforto para a sua alma e, ao mesmo tempo, orientação de Deus para seguir em frente, para reerguer aquele templo. E foi naqueles dias de luta, de oração, em que as suas queixas eram levadas ao Senhor, que ele encontrou na palavra de Deus o texto que lhe trouxe conforto e orientação para aquela hora. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? E então o pastor Manuel Avelino sentou-se, pensou em todas as perseguições que estava sofrendo, em toda a situação daquela tempestade, como o templo foi destruído e como a população estava reagindo, zombando da igreja. E Deus lhe deu inspiração para escrever este hino. Temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. E no estribilho ele escreveu, sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Sim, Deus tem nos prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. O Senhor cuida, ampara. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas dores e sofrimentos. Ele está pronto a ouvir o nosso lamento, as nossas queixas. Levemos ao altar. Nossa vida é do Senhor. Não precisamos nos queixar de ninguém, nem de situação alguma. A nossa vida é dele. Se ela se for, é porque Ele tirou e nos levou para Ele. Se ela ficar, é porque Ele ainda tem algo para nós nessa caminhada. Ainda não cumprimos o propósito integral dele na caminhada. Então Ele há de nos sustentar enquanto na caminhada tivermos algo a realizar com Ele e para Ele. Nada pode nos alcançar. Nada pode nos tirar enquanto Ele não quiser. Então, meu irmão, não se queixe, não reclame. Confie no Senhor. E você que não é crente, que está nos assistindo nesse momento, participando conosco desse culto, que talvez esteja se queixando da situação de um, de outro, culpando A, B, C, D. Entregue a sua vida ao Senhor. Põe a sua vida nas mãos dele. Porque se você fizer isso, você vai entender que não vale a pena reclamar. Você vai entender que pode descansar no meio da tempestade. Você vai compreender que mesmo no meio do pânico, você terá segurança. Por quê? Porque a sua vida será do Senhor.
Conta-se de um garotinho que estava no navio e no meio do mar houve uma tempestade muito grande e muita gente correndo, todo mundo tentando pegar bote, todo mundo tentando pegar colete, até que alguém passou num dos camarotes e a porta se abriu por causa da tempestade e lá estava a criança brincando no chão. E o homem, então apavorado, virou-se para aquele garoto e disse: meu filho, você está brincando, você não vê que esse navio está prestes a afundar? E o garotinho continuou brincando, apenas virou para aquele interlocutor dele e disse: não se preocupe, meu pai é o comandante. Não se preocupe, meu pai é o comandante. A sua vida pode estar quase afundando. O seu navio pode estar indo à bancarrota. Mas se o comandante for o Senhor, ele passa na tempestade. Por isso eu desafio você a colocar sua vida nas mãos do Senhor. Diga para ele: Senhor, eu tenho andado errado, eu tenho andado desgarrado, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, recebe a minha vida, toma conta dela. Diga para o Senhor: Senhor, torne-se o piloto, o comandante da minha vida. Faça isso. Se você fizer, eu queria que você entrasse em contato conosco. Aqui na nossa página, no nosso canal, você vai encontrar os nossos contatos. Entre em contato conosco. Nós queremos lhe ajudar no crescimento da fé em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Obrigado, Pai, por essa noite, por Tua palavra que nos dá direção. Ó Deus, aqueles que nos ouvem, que participam conosco, que nos veem, se são crentes no Senhor, que o Senhor os sustente, os fortaleça, que não se queixem nem reclamem, mas que coloquem as suas queixas e reclamações no Teu altar. E aqueles, ó Deus, que convivem e que estão aqui conosco, que não são crentes, que possam entregar a vida ao Senhor enquanto é tempo, para que o Senhor lhes dê norte, segurança, para que o Senhor lhes sustente no meio da tempestade. Ó Deus, nos dá uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter mais uma mensagem musical encerrando este culto. O nosso octeto vai cantar Nossa Comunhão. Com esse cântico nós encerramos o culto. Agradecemos o seu tempo conosco, a sua participação e esperamos que Deus tenha abençoado você. Domingo que vem, novamente, 10 da manhã e 19 horas, estaremos aqui para adorar a Deus e convidamos você a adorar conosco. Vamos então ouvir o nosso octeto, Nossa Comunhão. O amor é comunhão no partir do pão, em Cristo crescendo em uma só fé, em um só pensamento, vivendo em paz, No corpo de Cristo, da palavra e do Espírito, uma igreja da graça e do amor. Venha fazer parte dessa comunhão, de coração alegre, vamos fazer parte desse amor. Uma família de fé, fé que nos une e nos faz compreender as bênçãos de Deus, essa união.
um só pensamento, vivendo em paz, no corpo de Cristo, na palavra e no Espírito, uma igreja na graça e no amor. Venha fazer parte dessa comunhão de coração alegre, vamos fazer parte desse amor, uma família de fé, fé que nos une, que nos faz compreender as bênçãos de Deus nessa união. Venha fazer parte dessa comunhão de coração alegre, vamos fazer parte desse amor, uma família de fé, fé que nos une, que nos faz compreender as bênçãos de Deus nessa união. Fé que nos une e nos faz compreender as bênçãos de Deus nessa união.